Boa tarde, quase boa noite aí, né? Já faz um tempinho que a gente não se vê, já faz um tempinho que eu não fazia o programa Eis-me Aqui, mas hoje Deus me tocou para fazê-lo. A mensagem já está pronta, alguns dias já, né? O texto que o Senhor quer que eu traga para vocês, para compartilhar com vocês. E essa mensagem é muito estranha porque o Senhor já me deu ela há alguns dias e por mais que eu tentasse entender, porque eu já até preguei sobre ela na Páscoa, mas de alguma maneira o Senhor quis me falar alguma coisa e eu quero compartilhar com vocês esses textos, tá? Então, a mensagem em si, o nome da mensagem é Vivendo em Meio a uma Grande Trama. Fala, o que quer dizer isso? Eu vou sintetizar um pouquinho o que é trama. Para algumas pessoas, né, é plano, né, é arquitetar alguma coisa, né, contra alguém ou a favor de alguém, ou fazer planos para acontecer algo ou planejar algo. Por exemplo, trama. Em relação para as costureiras, né, trama é tipo de tecido, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma trama, tá? É um tipo de tecido, ou para alguns, né, estopa, né? Algumas pessoas têm aí como estopa. Isso aqui é uma outra trama de tecido. É um outro tipo de trama de tecido. Isso aí para as costureiras, né? Outro tipo de tecido, as grandes máscaras, né, que nós estamos tendo que usar agora, né, por conta do corona aí. Mas isso são tramas e tramas diferenciadas. Existe a trama de tecido de seda, de algodão, de linho, de estopa. Boa parte delas são começadas no tear, nas grandes fábricas, tem os tecidos planos, tem os tecidos ásperos, tem a seda, né, que lisinha, deliciosa, gostosa, né? Então, assim, existem dentro da costura, ou no mundo da costura, trama. Grandes tramas, tramas boas, tramas não tão boas assim, tramas excelentes, maravilhosas, né? Então, de igual modo, nós vivemos em meio a um mundo cheio de tramas. Tramas de planos bons e tramas de planos ruins, ou às vezes não tão bom assim. Gostaria que vocês entendessem o texto e o contexto que eu vou estar trazendo essa mensagem hoje, porque realmente Deus quer nos mostrar algo e que nós estamos em meio a uma trama. Agora, se a gente botar tudo junto, né, num lugar só, imagine você vivendo em meio a uma trama dessa, em meio a um tecidinho desse, ou como essa minha blusa aqui, ó, que tem um pouquinho de renda, né? Imagine, ser bem pequenininho no meio dessa trama, como esse tecido, as linhas desse tecido. O que fazer? São inertes, né? O que está aqui dentro não tem vida, não tem, vamos assim dizer, serventia, a não ser nos vestir, né? Mas existem planos no meio espiritual, no reino espiritual, entre o céu e a terra, que Jesus quer nos mostrar algo desses planos. E olha só o que ele quer nos dizer. Vamos à palavra de Deus, né? Olha, em Marcos, guarda aí estes versículos que eu vou dar uma passeadinha e para a gente entender um pouquinho sobre planos ou trama, tá? Jesus aqui nessa ocasião estava vivenciando um momento muito difícil da sua vida, tá? Porque ele já sabia o que ia acontecer, a gente vai ver anteriormente a isso que ele disse. Mas no Marcos 14:1, o título diz assim: o plano para tirar a vida de Jesus, tá? Em Mateus 26:1-5 também fala isso, em Lucas 22:1 e 2 também fala sobre isso, mas eu vou ler só esse trechinho em Marcos.
Ou seja, Mateus 26:1 também fala a mesma coisa, Lucas 22:1 e 2 também fala a mesma coisa. Então diz assim, o plano, ou a trama, para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então essa preocupação dos sacerdotes aqui era como trair Jesus de alguma maneira e que não causasse tumulto entre o povo. Então veja bem, o que nós estamos vivenciando hoje em meio à política, né? Não será um grande plano arquitetado aí, né, por alguém que é muito, muito minucioso. Nós sabemos que ele não gosta que realmente as pessoas aceitem Jesus, vivenciem Jesus, caminhem com Jesus, o aceitem como seu único e suficiente Salvador, porque o plano dele é que a grande maioria das pessoas vá morar realmente no inferno e pegue muitos despercebidos, sabe? Ou com medo, com temores e tremores, né? E olha só o que Jesus, né, falou um pouquinho antes desse versículo, né? Ele diz assim, ó, o sermão profético e a destruição do templo, em Marcos 13, tá? Ele tá falando isso. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. 3. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago e João e André lhes perguntaram em particular, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvires falares de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, lembra do que eu falei? Estai vós de sobreaviso, ou alerta, prestando atenção, tá ok? Porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas serei açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis a dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos haverá de se levantarão contra os progenitores ou contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, em alguns lugares já aconteceu, como terremotos, guerras, né? Já houve guerras e não era o fim, não era, era só o princípio das dores, assim como no momento como nós estamos vivendo agora com o corona. Não é o fim, gente. Isso é só princípio de dores. Então, acautelai-vos, sabe? Que isso não é o fim e não deixe que ninguém vos engane. Ninguém, tá? Outra passagem muito interessante é
que Jesus ainda outra vez prediz a sua, ele prediz a sua morte e ressurreição. Isso está lá em Marcos 10, e você vê que é todos os versículos anteriores, ok? Marcos 10, 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões, ou seja, eles estavam nervosos, né? Preocupados. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar, olha bem, a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Aqui Jesus estava prevendo o que ia acontecer com ele. E muitos dos discípulos nem acreditavam. Posteriormente, aí, se vocês forem dar continuidade à leitura do texto, vocês vão ver que Pedro falou que jamais, né, deixaria de segui-lo, que jamais deixaria isso acontecer com ele, enfim. Mas Jesus estava tão enfático naquilo que ele falava, que quando Pedro disse isso para ele falava, né, afasta de mim, Satanás, que não cogita daquilo que é do céu, e sim daquilo que é dos homens. Então, Pedro não tinha muita noção, muitas vezes, do que ele falava, sabe? Ele jogava as palavras assim, sem saber exatamente o que estava dizendo, não pensava para falar as coisas. E muitos hoje são da mesma forma, muitas vezes falam muitas besteiras, muitas bobagens, sem primeiro avaliar aquilo que realmente diz e aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aqui Jesus já estava prevendo a morte dele em Marcos 10, do 32 até o 34, então ele já sabia do plano, da trama que iria acontecer contra ele, né? E ele sabia por tudo que ele iria passar. Aí eu te falo, com Davi não foi diferente. Saul tentou várias vezes contra a vida de Davi. Saul odiava Davi. Durante um tempo ele o amava, né? Ele era aquele que o acalmava com sua música. Quando ele soube que ele se tornou o rei, né? Que ele foi ungido para ser rei, aí ele passou a persegui-lo. Então houve também ali uma grande trama, um grande plano arquitetado na cabeça de Saul para matar Davi, porque ele não queria que ele tomasse o lugar dele. Enfim, com José, os irmãos traíram a confiança de José. E José, tão inocente, contou para eles, né, o sonho que ele tinha, né, de tudo aquilo que ele imaginava, né, do que Deus mostrou para ele em sonhos, que a lua, né, e o sol, as estrelas iriam se curvar diante dele. E isso para ele não sabia decifrar muito bem até então o futuro, o que isso ia acontecer, mas ele contou para os seus irmãos, bastou para que os irmãos quisessem cravar as unhas, as garras nele, né, com ódio, com aquela trama, aqueles planos mirabolantes, né, para acabar com a vida de José. E assim eu poderia, enfim, né, a vida de Esther, os judeus, né, e ela botou todo mundo de jejum ali para orar, colocou toda a cidade para orar, para que realmente não acontecesse nada com os judeus, né? Mas, gente, não é de hoje que, principalmente, os filhos de Deus, aqueles que são realmente mais perseguidos, há uma trama grande por trás, há um grande plano para acabar com a união, principalmente dos filhos de Deus, daqueles que servem a Deus. E hoje a gente vê aí nas mídias, principalmente as mídias podres, não dá para deixar de falar disso, um grande plano sendo arquitetado dia após dia para detonar o nosso presidente, né? E por que será? Fica aí a pergunta para vocês. Deus o colocou lá e Deus é quem vai tirar. Querendo o homem não, gostando do homem ou não, vai ter que tolerar. Aceita que dói menos aqueles que não gostam dele, né? E hoje a gente vê que até pessoas que simpatizavam com ele, que até votaram nele, né?
estão aí por detrás, armando, arquitetando, planejando, armando tramas mirabolantes, né, planos. Isso, gente, só mostra aquilo que a Bíblia também nos diz, e Jesus passou por isso. E nós vamos passar também, dia após dia, mas ainda não é o fim. Lembra disso, não é o fim. E nós vamos passar ainda por muitas coisas, vamos atravessar muitas águas e termos também muitas vitórias, ok? Creia nisso, porque o Senhor nos diz em sua palavra também em Isaías: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Enfim, essa semana toda eu fiquei pensando nesses versículos, meditando nesses versículos na vida de Davi, na vida de Saul, na vida de José, de Esther, de Raabe também, que apesar de morar em cima do muro e ser uma prostituta, foi salva pelo nosso Deus. Então, assim, existia também um grande plano contra ela, arquitetado no mundo físico e no mundo espiritual, porque é inaceitável por muitos uma vida com Deus. E isso, muitas vezes a gente sente também na pele, espiritualmente, no físico e no espiritual. Durante esses dias para trás, aí também eu andei sentindo isso e não quis vir aqui à frente das câmeras exatamente por conta disso. Porque eu não estava bem, nem comigo mesma. Eu estava exatamente meditando na palavra de Deus, ouvindo o Espírito Santo, orando, buscando, refletindo sobre tudo o que está acontecendo no nosso mundo físico e no nosso mundo espiritual. Creia você ou não, há um grande plano por detrás de tudo isso. E uma trama feita e sendo arquitetada. E o mundo espiritual, vocês querendo acreditar ou não, no físico, ele é também muito, muito planejado, tá? É uma trama, realmente, aquela coisa assim, cruzada, traçada. Por isso que eu quis mostrar o tecido para vocês, quase que abre aspas, imperceptível. Mas há ali algo de estranho acontecendo. Nós temos que orar, gente, e buscar a Deus, não somente por nós, mas pelo nosso país, pela nossa nação, nosso presidente, e crer que dias melhores virão. Porque se Ele é que sabe que pensamentos que tem sobre nós, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, eu e você não queremos o fim de coisas das pessoas que amamos, não fazemos planos de coisas ruins para quem amamos, até mesmo para nós não fazemos esses planos. Mas é quem nos odeia. E quem está por trás de quem nos odeia não são as pessoas. A nossa luta, a Bíblia fala que não é contra a carne, é contra principados e potestades do reino espiritual, tá? Então, ou seja, é contra demônios. Demônios, sim, porque a Bíblia também fala, e outra hora eu quero falar sobre isso, existem filhos de Deus e filhos do diabo. Isso é muito grave, mas sempre o bem vai vencer o mal. Haverá um tempo em que não vai ter jeito, vai acontecer o apocalipse sim, mas ainda não é o fim, ok? Não é o fim. Assim como não é o fim ainda com esse coronavírus, gente. Acredite, Deus tem planos bons para nós. Não se tormente, não fique neurótica, não fique neurótico, não fique aí, ai, não posso sair na rua, ai, não posso fazer isso, ai, não posso fazer aquilo. Claro, use sua máscara, né, que tá a minha. Use a sua máscara aonde quer que você vá, mas tenha pensamentos bons, pensamentos, porque se o seu Deus, aquele Deus que você realmente crê, tem planos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, então por que você tem aí planos na sua mente de mal, tá? Tanto para você quanto a sua família. Então, creia que Deus tem o melhor para nós, dia após dia, tá bom? Então hoje o que eu queria dizer e passar para vocês é exatamente isso. Eu gostaria de ir mais versículos, mas não vai dar tempo, tá? Então se vocês puderem, o versículo que eu citei aí foi de Marcos, esse último agora, Marcos 10, 32 até o 34, que Jesus prediz, né, a morte dele e a ressurreição. O sermão profético, a destruição do templo, né? Ele, né, já prediz ali, que é o Marcos 13.
E o Marcos 14, o plano para tirar a vida de Jesus, ou a trama, né? Que ele já estava totalmente ali, ciente do que ia acontecer com ele. Então, gente, vamos orar, vamos buscar a Deus, né, a cada dia mais, porque não é nada fácil. Eu entendo muito bem o que está acontecendo. E muitas vezes a gente sente isso na pele, a gente sente isso ao ligar uma televisão. Na minha casa, praticamente, eu vejo outras coisas, menos noticiários, porque é como se você abrisse a janela do inferno. Então, cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está assimilando, cuidado com o que você está comendo. Existe um ditado, né, popular que diz assim: você é aquilo que você come. Muitas vezes é verdade. Então você é aquilo que você está comendo, bebendo aí pela televisão também, ou até mesmo pela internet, né? Então vamos estar orando. Neste momento eu quero fazer uma oração por mim, por você e por toda essa nação. E eu digo ao Senhor: eis-me aqui, tá? Para dizer a vocês o quanto Ele te ama, quanto Ele nos ama e o quanto Ele tem planos de paz para nós e não de mal. Ele é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembra do salmo ali? Caiam 1000 ao meu lado, 91, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então olha aí essas palavras, né, que não são minhas, são do Senhor, para que você medite nelas e agarre elas com força, fé e acredite nelas. São para você e para mim. Amém? Feche os seus olhos neste momento, vamos estar orando com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por este programa. Eis-me aqui e eu digo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, para dizer o quanto Jesus ama todas essas pessoas que vão acessar esse vídeo. Esteja abençoando a cada uma, esteja guardando, protegendo, livrando de todo mal a cada uma delas, Senhor, toda a minha família, toda a nossa nação, o nosso presidente, Senhor, a nossa cidade. Livra-nos, Senhor, dos planos arquitetados no mundo espiritual pelos inimigos do Senhor, Deus, a nossa nação, a nossa cidade. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque na oração do Pai Nosso o Senhor nos diz: livra-nos, Senhor, de todo o mal. E eu falo realmente aqui pedindo a Ti em humildade: livra-nos, Senhor, de todo o mal com U, de todo o mal com L, ou seja, de toda a trama, de todo o plano arquitetado no mundo espiritual para nos destruir e destruir a nossa nação e outras nações. Que o Senhor possa estar colocando a sua mão protetora. Passa do teu sangue, Senhor, sobre cada pessoa. Eu digo que o teu sangue foi realmente suficiente para nos dar vida e vida com abundância. E nós cremos nessa vida e nessa vida com abundância que a cada dia está por vir sobre nós, Senhor. E nós cremos na abundância do Senhor e de dias melhores para nós. E declaramos: tudo vai dar certo, para a tua glória e para a tua honra. Não é para a nossa glória e não é para a nossa honra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome daremos glória e honra, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a termos os olhos do Senhor e os nossos olhos voltados para o que diz realmente a tua palavra e não aquilo que diz os profetas do caos. Em nome de Jesus é que eu oro, peço e desde já te agradeço, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Abençoa todas essas famílias que vão estar vendo este vídeo, essas pessoas em particular, não sei aonde elas estarão, e que o Senhor possa estar fazendo a obra na vida delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a misericórdia do Senhor recaia sobre a sua vida, venha toda sobre a sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo grande, obrigada por mais esse programa Eis-me Aqui, Senhor, e que você também possa estar dizendo ao nosso Deus: eis-me aqui, Pai, para cumprir o meu dever de cristã. Não se preocupando, como mesmo o texto falou, com quem você vai falar e o que você vai falar, mas fale aquilo que Deus colocar no seu coração, tá? Ele vai falar por você, não é você que vai falar. É o Espírito Santo que habita em você, que está em você e vai agir por você. Amém? Deus te abençoe, um grande beijo, um grande abraço no seu coração e obrigado por estar ouvindo esse vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aí pra gente. Veja outros vídeos que estão aí no nosso canal, que você possa estar gostando. E se gostar, é outros assuntos que a gente está falando. Mas repasse esse vídeo, mande para alguém que você gosta, que você ama.
tá? Que sabe que está precisando ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Estamos vivendo em um mundo caótico, mas lembre-se, Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Tudo está nas mãos do Senhor e vai ser controlado e continuadamente controlado pelas mãos dele. E a sua palavra não passa. Não acredite que vai passar. E tudo que está escrito aqui vai acontecer. Amém? Eu creio nesse Deus poderoso, eu creio na sua palavra, nas suas promessas para mim e para você. Então, guarde aí no seu coração esse vídeo, guarde essa palavra, tá? Há um plano grande de destruição, mas há também um outro plano muito maior do nosso Deus Todo-Poderoso. Planos de te fazer realmente prosperar, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Creia nisso. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço. Graças a Deus estamos aqui mais um pouquinho. E a semana que vem, Deus sabe o que Ele quer que eu fale e vamos ver o que Ele vai nos dar para falar. Amém? Beijo!